Olá, amigos! O segundo livro que eu resolvi trazer para o canal é este livro, A Bíblia e Sua História, o Surgimento e o Impacto da Bíblia. Esse livro eu realizei a leitura dele recentemente, utilizei ele como material de apoio e leitura complementar para a leitura da própria Escritura Sagrada. Então, lendo a Escritura Sagrada, eu realizei a leitura dele como material complementar. Acaba que ele torna a leitura da Bíblia, tendo em vista que ela é densa, um pouco mais leve, por ser um material bem didático e bem ilustrado, acaba por tornar a leitura mais leve. Então, esse livro ele é escrito por dois autores, o Stephen Miller e o Robert Huber. O Stephen Miller é um escritor, jornalista e biógrafo com diversos best-sellers cristãos já emplacados aí. E o Robert Huber também escritor e teólogo. E eu encontrei poucas informações na rede sobre o Robert Huber. O Stephen Miller tem um acervo um pouco maior de literatura. Mas acaba que esse livro ele é escrito por um jornalista. Então, durante o período da faculdade de História, a gente acaba aprendendo a ter um pouco de preconceito e um pouco de alarme com material historiográfico escrito por jornalistas, tendo em vista que o jornalista acaba não tendo, às vezes, o tato e o carinho correto, o respeito correto com as fontes historiográficas que um historiador viria a ter. Mas tendo em vista que esse livro ele aborda, não sei se essa é a palavra correta, porque tem um intuito, não tem um intuito negativo, mas ele aborda de uma forma um pouco mais superficial temas tão complexos e um recorte temporal muito grande. Acaba que isso não torna o livro um material ruim, mesmo sendo escrito por um jornalista e por tratar de temas históricos. Por ele não ter esse recorte temporal e aprofundar de forma densa em determinados conteúdos, por só pincelar os temas e não aprofundar, ele acaba sendo bem infeliz na escrita dele, e bem interessante e muito bom. Você não sente esse problema que os historiadores normalmente têm com a escritura, a literatura historiográfica escrita por jornalistas. Basicamente, esse livro ele subdivide em alguns capítulos e subcapítulos. Acaba que no início do livro, o Stephen Miller ele aborda a formação do Antigo Testamento da Bíblia. É interessante que a maioria dos livros abordam as histórias da Bíblia e a Bíblia em si. Porém, esse livro ele aborda, na verdade, a história do livro Bíblia, o que torna muito interessante. Ele procura não se ater às histórias da Bíblia. Obviamente, ele as menciona, mas ele tenta contar a história da formação da Bíblia, do cânon bíblico, de uma forma bem didática e feliz. Basicamente, os autores eles começam falando sobre a formação do Antigo Testamento, tendo em vista que ela é derivada dos ensinamentos judaicos, é material da religião judaica. Então ele fala das primeiras traduções e escritas da Bíblia, dos judeus, a escrita primitiva, a escrita em hebraico. Esses capítulos são muito interessantes, a forma como ele aborda, bem ilustrativo também. Ele fala sobre a formação do Novo Testamento, tendo em vista a história dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, especificamente as cartas do apóstolo Paulo, que, querendo ou não, no recorte do Novo Testamento bíblico, é o que se tem mais forte, né? São as cartas do apóstolo Paulo para as igrejas cristãs primitivas. E aborda também a forma como os cristãos primitivos praticavam culto com a escritura sagrada. Mesmo não tendo o cânon bíblico em si, os cristãos já entendiam o que poderia ser considerado, dentre os materiais descritos que se tinham naquela época, o que poderia ser considerado escritura sagrada e o que não poderia ser considerado escritura sagrada. Posteriormente, esse material é compilado e se forma o cânon bíblico, mas já naquela época, os cristãos tinham esse tato. E quando eu digo por cristãos, a gente acaba por se referindo também à Igreja Católica, que foi a primeira instituição cristã. Nos capítulos subsequentes,
aborda-se o crescimento da igreja cristã conjuntamente com o livro Bíblia. O Stephen Miller fala muito sobre os pais da igreja, sejam eles Jerônimo, Agostinho, São Tomás de Aquino, diversos outros. É muito interessante esse recorte temporal que ele aborda. Por ser muito extenso, ele acaba pincelando sobre os pais da igreja, sobre como nesse período medieval o livro Bíblia se desenvolveu e foi divulgado antes da concepção que o católico tinha da Bíblia Latina, né, da Vulgata Latina. Então, antes desse período da Bíblia Latina, a forma como a Escritura Sagrada foi se difundindo na Europa medieval. É interessante que o autor, por ser protestante, ele aborda esse período da Reforma Protestante. Ele acaba falando dos precursores da Reforma Protestante, sejam eles Arnaldo Abade, Pedro Valdo, John Hus, Wycliffe, e a posterior sobre, obviamente, não tem como não citar esse nome, Lutero, fala sobre a prensa, a história da prensa, sobre esse boom bíblico. Durante o livro ele fala de 2 períodos em que houve esse Big Bang da literatura bíblica para o mundo, seja ele no período medieval e seja ele no período da Reforma Protestante e na Era Moderna também. É como se ele fosse escalonando. Período medieval um pouco, no período da Reforma um pouco mais, e na Era Moderna a Bíblia se difunde para diversas línguas e idiomas de forma exponencial. Então ele aborda como esse período pós-Reforma Protestante acabou por trazer um crescimento exponencial para diversas traduções e versões da Bíblia em si. Então é como se o autor abordasse o período, a história da humanidade e conjuntamente com o livro Bíblia acompanhando todos esses períodos históricos. Isso é muito interessante, a forma como o Miller aborda esses recortes. E por fim, ele acaba abordando a Bíblia no mundo moderno, trata um pouco sobre esse período do Iluminismo, Revolução Francesa, esse período em que a religião em si não era amiga dos ideais da época. Então a Bíblia e o Iluminismo tenta obscurecer a Bíblia, mas ela resiste. E o segundo boom, o terceiro boom que o autor aborda é esse período da Bíblia no mundo moderno, quando o ser humano acaba por explorar novos territórios, sejam eles América do Norte, América do Sul, Ásia, África, territórios ainda que não eram explorados pelo homem até então. Os cristãos acabam por levar o material Bíblia para todos esses lugares. E eles têm a concepção de que a Bíblia e o material bíblico deve ser aprendido na língua do nativo, antes mesmo de tentar só ensinar o nativo a compreender a Bíblia. Eles querem realizar traduções da Bíblia para um material do nativo, seja do público-alvo que o cristão tinha para pregar. Então, é muito interessante que esse boom se tenha uma divulgação e tradução da Bíblia de forma assim exponencial. E ele acaba por tratar também diversos fatos e curiosidades da Bíblia, sobre a influência da Bíblia na literatura em si, no desenvolvimento da literatura, tanto no período medieval quanto no período moderno. A influência da Bíblia também no cinema, é muito curioso isso, tendo em vista que existem e existiram diversas adaptações do material bíblico, como se o ser humano, em todas as fases da humanidade, qualquer tipo de contato que ele tivesse com algum novo tipo de tecnologia, ele acabava por expressar também o seu credo e a sua experiência religiosa nesse novo material. Então, seja a escrita, seja o audiovisual, seja o cinema em si, é muito interessante ver que a Bíblia ela acompanhou todo esse processo. E a forma como o Miller fala isso é bem leve, é bem interessante. Você acaba vendo que existem diversos fatos e curiosidades muito interessantes sobre a Bíblia e como ela foi difundida em todos esses anos, seja ano 1 da era cristã até os dias atuais. Para concluir, eu acredito que essa é uma leitura muito boa,
aconselho e recomendo bastante, tendo em vista que ela é uma leitura complementar do próprio livro Bíblia, muito bom, por abordar diversas histórias e a forma como esse cânon e esse material foi sendo compilado e criado e inspirado por Deus a ser escrito pelos profetas e pelos homens. É um material muito leve, muito interessante, agrega muito no caminho da leitura da Bíblia em si. Eu recomendo, fui muito feliz nessa leitura, recomendo esse livro, achei muito interessante. Um livro bem didático, bem simples, mas muito bom. Basicamente é isso. A próxima leitura que eu quero trazer para o canal é uma leitura que eu já finalizei, e logo logo eu vou trazer para vocês, A Vida Intelectual, do padre Antonin Sertilanges. Esse é um livro que certamente está no top 10 melhores livros que eu já li até agora. É um material que eu quero trazer aqui para o YouTube, para o canal, tendo em vista os diversos ensinamentos e materiais que o padre Sertilanges traz nessa obra. E, bom, não vou me estender tanto, mas esse vai ser o próximo material para o canal. No mais, muito obrigado, uma boa noite.